Gente, olha só, Marcos capítulo 3. Marcos 3, 20. 20. Bom, vou fazer a leitura e depois eu vou comentar, tá? Que o Espírito Santo de Deus, ele seja avivado no meio de nós e que eu seja como um instrumento nas mãos do Senhor para trazer uma palavra revelada aos corações, uma palavra de direcionamento e que o Senhor esteja realmente trazendo respostas para nós, para todos nós aqui através dessa palavra. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Então nós paramos aqui no Marcos 3:20. Daqui nós vamos dar sequência, né? Tá? Então eu vou fazer a leitura. Diz assim: Então ele foi para casa. Ele quem? Jesus, tá? Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Está fora, está louco. Está indo todo mundo atrás dele, as pessoas não têm nem onde comer, né? Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu. E é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e tendo ficado do lado de fora, porque não dava para entrar na casa de Jesus, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, ele disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Eu vou ler só até aqui, porque depois é o capítulo 4 que a gente vai ver com... Semana que vem a gente continua do capítulo 4 em diante. Só do que a gente leu agora, a gente já tem bastante coisa para comentar, né? Bom, eu vou por partes, tá? No versículo 21, a gente leu que os parentes de Jesus ouviram que as pessoas estavam indo lá, se aglomerando na porta da casa dele e saíram para prender Jesus e falavam que ele estava fora de si, certo? E aí eu quero ler com vocês em Mateus 13. Como assim parentes de Jesus? Quem são esses parentes? Parente pode ser um tio, uma avó, não é assim? Mas vamos ver que parente é esse e quem era a família de Jesus? Será que tem algum relato na Bíblia? Tem. Mateus capítulo 13, versículo 50
ao 58. Então, você enxerga, você quer acompanhar comigo? Não precisa? Bom, então não, porque às vezes é legal a gente acompanhar junto, né? E eu tô aqui sem saber se eu ofereço, se eu não ofereço. Bom, nessa passagem diz assim, ó. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. De tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Né? Nossa, de onde vem isso? Não é este o filho do carpinteiro? Quem era o carpinteiro? José. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Da onde lhe vem, pois, tudo isso? Então aqui nós já descobrimos que Jesus tinha o pai, que era carpinteiro, a mãe, e 4 irmãos homens, que tem nome aqui, e mais as mulheres, que não é citado o nome delas, porque na tradição judaica não se cita o nome das mulheres, só dos homens, que a gente muito bem viu lá na sua casa, né, Cássia, sobre isso. Então Jesus, ele tinha uma família, ele tinha irmãos e irmãs. E aí escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E ali ele não fez muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Agora tem um detalhe. A própria família não acreditava que ele era o Messias. Mas tinha alguém que sabia. 2 sabiam. Quem? Maria e José. Eles sabiam da origem de Jesus, porque o anjo já tinha se apresentado a José e tal. Mas os irmãos eram incrédulos. Olha, vocês conseguem entender? Gente, aonde que a gente já leu isso na Bíblia? Que Jesus tinha uma família que era dessa situação e que inclusive Maria e José entraram na onda dos outros filhos. Porque com o decorrer da história, eles foram atrás de Jesus fazer ele parar com isso. Jesus fazia milagres, gente, mas o que a gente acabou de ler? Que em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, por causa da incredulidade das pessoas que estavam ali. Mas ele se deixou levar, né? Se deixou levar. Nossa, mas isso é chocante. Isso não é chocante? Quer dizer, a mãe e o pai sabiam que ele era, tá? Já tinha recebido o anjo e mesmo assim. A explicação da incredulidade, qual é, gente? Que pode explicar isso? Tem várias coisas que nos levam à incredulidade. Várias. Mas eu quero buscar na palavra para a gente não ficar imaginando coisa que não é. Tá? Então vamos ver. Em João 12, no versículo 42 e 43, fala exatamente o porquê da incredulidade deles. Por que eles não acreditavam? João 12, 42 e 43 diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vocês entenderam o que é a incredulidade? Um dos motivos da incredulidade? Eu entendi, foi muito bem claro isso. Quando você pode até querer alguma coisa, querer buscar. Mas você porém, é impedido. algo externo que vai te envergonhar. Você tem vergonha de assumir que você tem Jesus Cristo na sua vida. É isso. É isso. E isso pode ser desde um título
até uma religião determinada, o que vão pensar de mim? Vão pensar, vergonha, batizar, que vergonhoso batizar. Sim, pode ser também. Então, esse era um dos motivos da incredulidade, tá? E para crer, a questão do confessar, ela é muito crucial. Por quê? Quando nós cremos em algo, nós confessamos isso publicamente. Quando não há confissão pública, existe algo errado conosco. E aí, eu acho que nessa palavra, nós precisamos fazer uma autoanálise. O porquê que talvez eu não consigo confessar publicamente a minha fé em Cristo. Existe alguma amarra na minha vida ainda? Existe algo que me prende ainda? Ou que me envergonhe? Existe algum medo em mim de desaprovação no meio onde eu estou? O que está acontecendo comigo? Você precisa saber isso. Porque a palavra glória, ela significa presença. E aqui, se a gente trocar, a gente pode ler assim: porque amaram mais a presença dos homens do que a presença de Deus. Se a gente trocar. Então, eu quero dizer para você, em algum momento, quando você confessa Jesus na sua vida, você até pode se sentir sozinho e solitário. Sentir que a presença dos homens que te rodeavam, das pessoas que gostavam de você por aquilo que você era, por aquilo que você ensinava, que não estava muito de acordo com a palavra, porque você está aprendendo, eu estou aprendendo, todo mundo está aprendendo. Pode ser que esses homens não estejam mais andando com você, ou não estejam mais aprovando você como antes. Mas você tem que saber que a glória de Deus está com você. E que a presença de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso, não se aparta da sua vida. E a presença dele é tudo o que eu e você precisamos. Tudo. Quando a gente tem Deus dentro do nosso coração, as outras coisas são acrescentadas na nossa vida. Vem novas amizades. Vem novos títulos. Vem novos serviços, novos trabalhos, novo tudo. Deus faz tudo novo na vida da gente. Mas a gente precisa confiar. Então, não dê lugar à incredulidade. Olha para esse cenário, veja a família de Jesus incrédula nesse momento, porque depois tudo mudou, tá? Eles se converteram, Maria foi cheia do Espírito Santo lá no Pentecostes, tudo mudou. Tá? Mas nesse momento, nesse comecinho de caminhada de Jesus, a coisa estava preta, entendeu? Dentro da casa dele. E ele, e aí eu quero mostrar para vocês também no versículo, a gente está em João, vai para o capítulo 8, do versículo 21, quer ver? Eu quero mostrar para vocês a origem de Jesus. Então, percebam isso, que Maria e José, eles conheciam isso, gente. Isso não estava oculto aos olhos deles, tá? Aí, aqui está dizendo assim, ó: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vocês me procurarão, mas perecereis no vosso pecado. O que ele está falando? Vocês vão eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas vocês não vão me encontrar, porque vocês vão morrer no pecado de vocês. É isso que Jesus falou aqui agora. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, intenção de suicidar-se? Porque ele disse que para onde eu vou, vós não podeis ir, né? Ele vai se matar. E prosseguiu: vocês, aí ele foi explicar: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então qual que é a origem de Jesus?
Jesus, ele já existia muito antes do mundo existir. Ele sempre existiu. Ele se encarnou na terra. Ele se fez carne na terra. Tá? Por isso eu vos disse que vocês morrerão nos seus pecados. Porque se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Esse eu sou na sua Bíblia está em letra maiúscula, é o nome de Deus. Então, em outras palavras, ele estava falando, se vocês não acreditarem que eu sou Deus, porque a minha origem é lá do alto, vocês vão morrer nos pecados de vocês, porque não haverá perdão para vocês. É isso que ele está falando. Quem que pode perdoar os pecados nossos, gente? Deus. É só Deus, mais ninguém. É que é aquilo que eu sempre falo, não existe nada que a gente possa fazer para evoluir e alcançar o perdão dos nossos pecados por nós mesmos. E sempre o perdão dos nossos pecados não é assim, eu me transformei numa pessoa boa, agora eu tô correta, tô certa, então eu tô evoluída. Não, sempre quando fala perdão, sempre vai exigir uma outra pessoa na história. Para eu ser perdoada, alguém tem que me perdoar. Como que eu vou auto me perdoar com as minhas boas obras? Existe isso? Entendeu? Então não existe. Por isso que ele está falando, se vocês não acreditarem que eu sou Deus e que eu posso perdoar vocês, e já perdoei inclusive na cruz, né? Estamos perdoados, livres, libertos. Vocês vão morrer no pecado de vocês. Não existe solução, não existe saída. A incredulidade é isso, entendeu? Então lhes perguntaram, né? Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus. Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas eu digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Então, Jesus ele foi enviado ao mundo, ele já estava pronto. Para eu enviar uma carta para Fátima, essa carta tem que estar pronta na minha mão. Como que eu vou enviar uma coisa que vai nascer na mão dela? Jesus, ele foi enviado ao mundo porque ele sempre existiu, ele é Deus. Certo? E aí fica uma coisa curiosa. Ele disse aqui, com todas as letras, que para onde ele ia, os discípulos não poderiam ir. Para onde Jesus foi? Onde Jesus está? À direita do Pai, no céu. Quem está lá com ele? Ninguém. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Por quê? Por que a gente não pode ir lá? Ninguém, porque não houve lá ressurreição. Está escrito aqui. Bom, nem quando houver ressurreição. Vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. A origem de Jesus é do céu. A nossa origem é da terra. Por isso que a morte é um descanso. Ninguém morre e vai para o céu. Isso aqui é uma das passagens que nos mostra isso. Tem várias, que eu já falei várias vezes aqui, já mostrei também. Então vocês percebem, ele vai falando, quanto mais a gente vai se atentando aos detalhes, mais vai caindo a ficha, que realmente mais um motivo pelo qual as pessoas não morrem e vão habitar o céu. Por quê? Porque a terra ela foi feita para o homem. Nós vamos herdar a terra, nós vamos morar na terra. Ninguém vai para o céu. Não, a terra é a nossa herança. Então, por isso que vai haver a ressurreição, porque nós precisamos estar vivos para morar aqui na terra. É isso, entendeu? Então, as coisas vão se encaixando aos poucos. Essa é só mais uma das passagens que revelam isso. Então, Jesus, ele era de origem do céu. E Maria e José sabiam disso, tá? Aí, nesse contexto, outra coisa que eu quero comentar com vocês é que
eu vou fechar esse assunto da família de Jesus, né? No final, o que ele faz? Maria vai lá com as irmãs, com os irmãos, para acabar com a farra, né? Com a autoridade de mãe, certo? E o que ele responde? Quem é minha mãe? Forte isso, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em outras palavras, o que eu entendo? Eu entendo que Jesus está falando assim, quem é a minha verdadeira família? Quem é a minha verdadeira família? Ele tá revelando as coisas aqui dentro do ministério dele, certo? Ele responde isso, ele fala o quê? Que a minha família, a família de Jesus, são aqueles que creem nele. É a família da fé, por isso que nós todos somos chamados irmãos. Aqueles que ouvem. Na verdade, nesse texto está, qualquer que fizer a vontade de Deus. Esse é o meu irmão, irmã e mãe. Quer dizer, ele incluiu Maria nesse bolo, gente. Então, o que eu percebo? Que Maria, ela também nasceu como uma mulher na terra, que precisou da salvação de Deus sobre a vida dela, precisou do perdão de Deus e passou pelo processo de conversão. Olha isso, que loucura. Nossa, você imagina que... Então, mas aí você imagina a Aparecida do Norte, Maria. Se você começar a ver... Vamos ler Mateus 12, só para a gente dar uma ampliada nesse assunto. Mateus 12 diz assim, versículo 46. É o mesmo relato, tá? Mateus 12? É o mesmo relato. Então, esse relato está descrito por Marcos e por Mateus também. São dois falando a mesma coisa que aconteceu. Isso atesta uma veracidade para nós desse acontecimento, certo? Então, só que Mateus, ele fala assim, ó. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, do meu Pai do céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, aqui é um relato mais completo. Quer dizer, se fizer a vontade de Deus, é família. É família de Jesus. Entendeu? E detalhe, ele estendeu a mão para os discípulos. E falou isso. Que estavam ali com ele. E há teólogos que... Gente, aí é o que eu falo. Como a gente precisa ler Bíblia mesmo. Há teólogos que falam que quando a Bíblia se refere aos irmãos de Jesus, eles, na verdade, está se referindo aos discípulos de Jesus. Porque Jesus não tinha irmãos, porque Maria era virgem. Não é? Não é essa a argumentação? É mesmo, mas se a Maria era virgem, como que ele tinha tudo isso? Depois ela casou. Mas Jesus era mais velho? É lógico. Jesus foi o primeiro. Não, é o primogênito. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Um teólogo que fala isso pra você, que acabou de ler esse texto. Você consegue compreender que não tem nada a ver o que ele fala? Primeiro, porque existe um texto que dá nome aos irmãos biológicos de Jesus. Ok? Judas, ela tá lá. Tá lá. Segundo, como que os irmãos de Jesus, que são seus discípulos, estavam lá fora com a mãe de Jesus chamando ele, se ele mostra lá dentro os discípulos e fala que esses é que são a família dele? Existe coerência nisso?
Não são as mesmas pessoas. Não são as mesmas pessoas. Então, ponto, gente. Acabou. Conversa aqui. Jesus tinha irmãos e irmãs. Maria, ela foi virgem na concepção de Jesus. Jesus nasceu, ela perdeu a virgindade ali no parto. Depois ela se relacionou com José normalmente como um casal e teve seus outros filhos e criaram os filhos juntos. Foi isso que aconteceu segundo o relato bíblico. E pouco se fala isso na Bíblia, Assim, são poucas passagens, mas são passagens decisivas. Sobre esse assunto, alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Pode, essa é a hora, né? De falar alguma coisa que queira. Maria é uma só na Bíblia inteira, né? Quer dizer, essa Maria é a mesma Maria da Igreja Católica. Maria, mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Sim, é claro. a mesma Maria o tempo todo, tá? Que no catolicismo tem várias Marias, tá? Mas foi uma só, é mãe de Jesus. Mas aí, dentro das religiões, acontece essas coisas, de talvez a aparição dela em Fátima, por exemplo, aí ficou Maria de Fátima. Sempre tem uma história por trás da Maria, entendeu? Mas é uma só. É uma só, a mãe de Jesus não pode ser duas, ok? Lucas 11, versículo 27 e 28 diz assim, ó. Ora, aconteceu o quê? Ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, assim, antes... Olha o que ele falou para a mulher. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, o que Jesus falou de novo? Quando uma mulher da multidão tentou exaltar a sua mãe, na condição de sua mãe, que lhe deu a luz e tal, e que gerou um homem santo, como Jesus era santo, ele cortou o barato da mulher. Ele falou, antes disso, felizes e bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Ou seja, não basta nem só ouvir, tem que guardar e praticar. Esses são os bem-aventurados, não o fato de ter somente me concebido. Foi isso que ele disse. Ele falava sempre em parábola, né? Sempre, quer dizer, ele não mas se exaltava, ele trazia um ensinamento ali e claro. Ele era muito misterioso. E humilde. E o Atos 1, como eu comentei com vocês, isso tudo, gente, é começo de ministério de Jesus, tá? Houve um processo na vida de Maria, como há um processo na nossa vida. E aqui no Atos 1, versículo 13 e 14 diz assim: Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Outro texto que mostra a diferença entre os discípulos, que não Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Estavam todos ali reunidos em oração. Olha que lindo isso. E o que aconteceu depois disso? No capítulo 2... Não. No lugar nenhum fala do pai, né? De José. José provavelmente morreu cedo, por isso. Não, não fala muito dele, né? Só no comecinho mesmo, quando Jesus nasceu. Ele teve uma participação muito importante na história de Jesus. A gente sabe, né? A fuga para o Egito e tudo. O anjo que aparecia para avisar a família dos perigos não aparecia mais para Maria. Apareceu uma vez na gravidez. Depois Deus se reportava ao marido. Ele aparecia em sonhos e falava com José, dava toda a direção para José. E José seguia.
Então, José é um exemplo a se seguir também, se a gente for ver mesmo a história dele, as atitudes dele, tá? Mas aqui, ó, eles estavam todos reunidos ali, aqui em Atos, capítulo 1, e logo no capítulo 2 a gente vê a descida do Espírito Santo sobre eles, o Pentecostes. Então, o Espírito Santo de Deus encheu a vida daqueles homens, dos discípulos, de Maria, que estava lá, dos irmãos, entendeu? Então, é importante a gente conhecer tudo isso, tá? Certo? Então, agora, o que eu quero mostrar para vocês é sobre a blasfêmia. Então, sobre esse assunto de Maria, tudo bem, gente? Eu sei que às vezes é chocante, a gente aprendeu de outro jeito, né? Muitos de nós vêm de uma tradição, eu também venho, mas existe um parâmetro para nossa fé cristã, que é a Bíblia. Quer dizer, Ele até despreza a mãe, né? Não, Ele até despreza a mãe. Não chega a ser um desprezo, mas ele coloca em igualdade a mãe. É isso. Tá? Ele coloca em igualdade. Nós temos uma outra. A mãe, a gente tem outra. Mas ele coloca, por exemplo, eu falo assim, minha mãe, né? Ele coloca em igualdade. Meus irmãos, minha mãe, os outros. Ele nivela como ser humano que é. É isso que ele faz, como todos nós. Não sei o mandamento honrar pai e mãe, mas nesse contexto, ele nesse contexto ele quis tirar o título, tipo assim, você não é privilegiada, você é igual. Mas aí honrar pai e mãe ficou lá atrás, quer dizer, foi substituído por. Não ficou já lá atrás? Mas como assim? Não ficou só dos 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como as. Quer dizer, já não. Sim, mas houve não é que foi substituído. Não, mas ficou. Ele está englobado nisso, nesse resumo dos 2 mandamentos. Mas Mas amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, engloba. Já englobou tudo. Então, como igualdade, todo mundo tem que se amar. Sim, é uma forma de entender isso também, tá? Bom, pessoal, quanto a isso, agora o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa mais aprofundada que isso. Isso que a gente acabou de falar torna-se óbvio quando a gente lê. Então não tem nada, né? A gente lê, a princípio é chocante, mas dá para todo mundo entender isso sem grandes conflitos. O problema vem agora. Blasfêmia, né? Bom, vamos lá. Esses escribas, estudiosos da lei, os ricos não, que ricos, os religiosos, eles falaram que Jesus expulsava demônio pelo poder do próprio demônio. Pelo poder de Belzebu. E aí Jesus ele vem ensinando uma coisa que não sou eu que estou ensinando, não é o coach que ensinou, é Jesus que falou. Então, e tem tudo a ver com o que a Cerisa colocou no começo que falou do casamento dela. Casa dividida não subsiste. Casa dividida não prospera. Por isso que a palavra de Deus fala, fala sobre jugo desigual, entendeu? Quando um olha para cá e o outro olha para cá, o que vai acontecer? Cada um vai buscar o seu caminho, a sua direção, e não existe um objetivo em comum ali, certo? Então Jesus disse isso, olha, reino dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir. E aí eu quero falar para vocês sobre a polarização que existe no mundo hoje. Na política, por exemplo. É um mundo dividido? É ou não é? É polarizado os pensamentos, as ideologias? Então, é direita e esquerda, não é assim no mundo inteiro?
Mas em tudo, brancos e negros, em tudo, nós somos divididos em todas as situações. E por que aconteceu isso? Por que o maligno, que é o príncipe desse mundo, até que Jesus volte, né? A gente sabe disso. Por que ele usou dessa estratégia de polarizar, de segregar, de fazer a gente brigar entre si? Para enfraquecer e para... É para isso. Fala, Carlinhos. É mais fácil para dominar. Mais fácil para dominar. Enquanto a gente está perdendo tempo em saber quem é uma esquerda, outra é direita, tá tendo uma confusão aqui e o poder tá tranquilo lá em cima, entendeu? Tá tudo... Então, gente, reino dividido não prospera, não subsiste, tá? E que fique essa lição. E agora a notícia é, até a volta de Jesus, o mundo será dividido, tá? Não vai ter união, não vai aparecer um anticristo que vai unificar tudo, que vai ser uma só religião, não vai existir isso. Por quê, Amanda? Porque Daniel, lá no Antigo Testamento, teve um sonho de uma estátua. E quando nessa estátua, Jesus, na figura de uma pedra, ele bate nos pés da estátua e inaugura o reino de Deus na terra. Estou falando bem já que é a visão dele, tá? Depois vocês precisam estudar isso aí. Revela que os dedos da estátua será os últimos anos de história da humanidade, até a volta de Jesus, antes da volta de Jesus. E ali está escrito com todas as letras que os pés da estátua e os dedos, os 10 dedos, eles são de barro e ferro. E barro não se mistura com ferro. É um mundo polarizado até a volta de Jesus. Entenderam? É isso. Então não é para esperar o anticristo. Vocês precisam esperar Cristo. Jesus vai voltar. E ele vai reinar sobre a terra. É isso que a palavra de Deus diz. Certo? Mas nós estamos numa apostasia. Nós já passamos por uma apostasia bem maior, que é o abandono da fé. Muitos já abandonaram a fé, muitos decepcionados com suas religiões, com seus líderes. Já está acontecendo isso. Mas o mundo ele está polarizado e esse reino ele vai seguir assim até a volta de Jesus. E é o cenário da destruição. Então, quando você se vê dentro desse cenário, atenção. Tá próximo. Você fala assim, não, peraí, eu não vou participar dessa destruição. É claro que eu não estou falando que você não tem que ter um lado. Você tem que ter um lado sim, porque cristão tem posição, tá? Cristão tem que se posicionar. O que você não pode é usar o seu posicionamento como pretexto para ficar arrumando confusão no Facebook, na rua, com as pessoas da família. Isso não é a vontade de Deus. Porque você tem que saber que o mundo está polarizado. E que você vai pensar A e talvez o teu filho vai pensar B. Então você tem que usar da sabedoria nessa hora. Vocês entenderam? Para a gente não cair na cilada do diabo, que é o que ele quer. O que ele quer, separar a família, você já sabe. Não, mas tem o lado do bem e o lado do mal, tá? Bem explícito. Sim, mas isso não vai ser pretexto para você discutir com as pessoas, para você querer impor o seu lado. O que eu quero dizer é, nós cristãos temos o nosso lado. E nós vamos seguir assim. Mas não pode ser um pretexto para a gente entrar no que o inimigo quer. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Entendi. Contenda. Conflito, contenda, palavras desnecessárias, tá? É isso. Outro ensinamento aqui. Gente, né, querendo fazer isso. A gente Porque os nervos estão a flor da pele, mas o Espírito Santo nos dá domínio próprio. Sim. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Então, a casa nossa, nosso ambiente, o nosso lar, precisa... Qual que é a nossa luta, gente? A nossa luta é a unidade. É a paz.
é aquilo que a gente falou, a mulher crente em Deus, ela tem atitudes tal que ela santifica a casa dela. Ela traz a paz para o convívio da casa dela. As coisas vão mudando. Ao contrário, o homem que é crente, ele também faz isso. Entendeu? Então, é isso. Agora, cada um pensa uma coisa, cada um corre atrás do seu objetivo, uma hora não vai dar, entendeu? Tá? Porque não existe. É bom saber que nunca é tarde, né? Porque a gente às vezes vem com esse questionamento. Nossa, mas por que eu não comecei lá atrás? Por que eu não descobri esse Jesus Cristo? Mas até no último minuto dá tempo, né? Então a nossa esperança é essa, dá tempo. Até para essa família, que às vezes a gente acha que não dá tempo de resgatar. Claro que dá tempo. A gente nunca pode perder a esperança. Eu sempre penso na história de Ló. Quando eu desanimo da minha família, vamos pensar assim, né? Quando eu olho para a dificuldade, eu falo, esse não vai. O que acontece? Não é de você, meu amor. Você já está aqui, não dá para voltar para trás, não. Eu penso o seguinte, gente, Ló, Deus ia destruir a cidade. Por amor a Ló, ele faz 2 anjos ir lá e pegar Ló pelo braço. Ló não queria ir. Ele catou e falou, vamos, é agora. E detalhe, pegou Ló pelo braço, pegou a mulher de Ló, as 2 filhas de Ló, e os genros ainda deu tempo para falar, para tentar convencer. Não convenceu, porque eles não queriam mesmo. Mas olha o amor de Deus ali com as pessoas que eram importantes para Ló. Então eu falo pra você, como você vai desanimar da sua família, gente? Você acha, se Deus ama você, se você é importante pra Deus, por que Deus não vai estender a mão pro lado da sua casa? Olhar com misericórdia para aquele que você tem orado, para as pessoas que você gosta? Não existe isso. Deus é pai, não é... Vocês entenderam? Então a gente tem que lutar pela nossa família, é isso. Tá bom? Outro ensinamento aqui, ó. A gente que ainda tem criança pequena e a gente tem que entender isso. Casamento é com quem pensa igual. Não adianta. Os julgo desigual aí não dá certo, entendeu? É só dor de cabeça. Bom, ele falou outra coisa aqui que a gente precisa saber. Satanás, como pode Satanás expelir a Satanás? Não se engane. O diabo não é bonzinho, tá? Não se engane. O diabo não vai expulsar o diabo. Entendeu? É como uma praga, vai. Ele tira com uma mão pra você acreditar que foi curado. Mas ele põe com outra, entendeu? Sai um, vem 20. Isso, sai um, vem 20. Então, não adianta. O inimigo, ele é o inimigo. E inimigo é assim, é falso, é traidor, é ardiloso. Então, se Jesus falou que o diabo não vai se expulsar, o reino dele não é dividido, pelo contrário, é muito bem arquitetado, eles estão tudo na mesma, entendeu? É o mesmo objetivo, os mesmos planos, é isso, acabou. Não tenta se enganar. Saiba onde você está pisando, tá? E quando você entra na casa do valente para roubar-lhe os bens, você primeiro precisa amarrar ele. Senão você não tira dele os bens. Isso serve para os 2 lados, tá? Você quer entrar no território do diabo e não quer amarrar ele, não quer prender ele, não quer ter... não quer ter autoridade sobre ele, como que você vai no território do inimigo pregar a palavra, salvar a vida de alguém, sei lá, através da pregação, sem ter autoridade espiritual para mandar ele ficar quieto? E ele nem vai deixar você não vai tirar dele o que já pertence a ele. Então, eu vou dar um exemplo. Então, eu não estou falando da vida de ninguém, tá? Mas vamos imaginar que o teu filho está nas mãos do diabo, está perdido. Como você vai tirar ele do diabo? Ele pertence, ele já está dominado, entendeu?
você tem que ser mais forte que o diabo. Você tem que ter autoridade no mundo espiritual. Você tem que ter oração, jejum. Você não pode ir lá de qualquer jeito. Você está entendendo? É isso. Do mesmo jeito, um filho de Deus. Manda o diabo vir roubar um filho de Deus. Vê se ele consegue. É chumbo trocado, né? O diabo só pega alguém que é de Deus se a pessoa desistir de Deus. Se ela não quiser mais ser de Deus. Mas não, entendeu? Pode falar. Você ficou com a Carol, né? Se você não deixa brechas, não tem como ele querer pegar você também. Ele só entra na sua vida através das brechas que você deixa também. Que é a autoridade ou a legalidade que você dá para ele te tocar. É o pecado. Como que o inimigo vai roubar um valente bem armado? Não vai. Não tem como. Então isso é uma outra coisa que a gente aprende aqui. Agora, com relação à blasfêmia, tá? Quando eles falaram que Jesus ele expulsava o demônio pelo poder de Beelzebu, quem que é esse Beelzebu? Beelzebu é um nome, é uma junção de dois nomes. É o nome de Baal e Zebub. É o nome de duas entidades conhecidas da mitologia cananeia e fenícia. Ou seja, Baal ou Bael é senhor dos trovões, agricultura e fertilidade, também associado à morte e à crueldade. E Zebub é o deus das moscas e da pestilência. Então, esse Baal, Zebub, esse Beelzebu, é o Satanás, gente. É um dos príncipes, entendeu? Do inferno. Né? Baal é onde oferecia as crianças lá esse pro Baal. mesmo, da antiga aliança, muito conhecido na antiga aliança, onde os próprios israelitas ainda fizeram templo em adoração a esse Deus, sacrificavam, é uma coisa de louco, entendeu? Então é o próprio Satanás, esse Beelzebu aí, entendeu? Interessante esse negócio de Deus das moscas. Lembra que eu comentei da unção? O conhecimento que você tem é o óleo da unção que passa na ovelha para a mosca não entrar no ouvido dela, não deixar ela surda, ela não reconhecer mais a voz do pastor. Tá aqui, ó. Quem faz isso? É o diabo. Tá? É o diabo que faz. Então, como que ele age nas igrejas? Aonde tem direção para a tua vida? O que ele faz? É como uma mosca. Aonde não tem o conhecimento da palavra, ele fica rodeando até que ele deixa surdo. Aí você já não é mais capaz de ouvir um direcionamento. Tá? Blasfêmia é enunciado ou palavra que insulta a divindade, a religião ou o que é considerado sagrado. É a difamação do nome de Deus. Então, eu vou explicar isso aqui para vocês. Em verdade, eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Tudo será perdoado, não importa o que você fez. Por pior que seja o seu erro, o seu pecado, o que você falou por trás, o que você falou de Deus, tudo será perdoado a você. Inclusive as blasfêmias. Porém, Jesus ele explicou muito bem isso aqui. Blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. É réu de pecado eterno. Então, gente, lá na primeira carta de João, tá falando que a gente deve orar pelos homens, pelos pecados, mas a gente não deve orar pelo pecado que é para a morte. Um desses pecados é esse aqui, é algo que é imperdoável. Atribuir ao demônio uma obra que é de Deus, que é do Espírito Santo de Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Como assim? Eu não entendi. Por exemplo, uma pessoa... Eu não estou aqui falando em nome de Deus.
E se alguém falar que essa obra da Casa de Paz é uma obra do diabo, é uma obra satânica, entendeu? Isso é atribuir ao diabo o que Deus está fazendo. Isso é pecado de morte, isso não tem perdão. Isso é ser profano. Isso é profanar o nome de Deus. Na fé. Você consegue dar outro exemplo, mano? Isso tudo porque esse Espírito Santo que habita em nós é Deus? Por isso? Sim. A palavra diz que ele é 3 vezes santo. E a gente não é. Por exemplo, eu fiz a oração para vocês aqui. Eu fiz uma transferência de dons no mundo espiritual. Certo? Alguém pode até pensar, mas se alguém falar com consciência, porque o pecado da blasfêmia, ele exige consciência. Não pode ser feito na ignorância. Porque a pessoa na ignorância, ela fala um monte de abobrinha, né? Não sabe nem o que está falando. Então, Deus não vai levar em conta isso. Mas na consciência, por exemplo, você está aqui. Vamos imaginar que tem alguém aqui com a gente já caminhando na consciência, vendo eu fazendo a transferência de dom ali para uma pessoa e começar a falar. Isso é obra do capeta, essa menina está endemoniada, é o Beelzebu que está passando isso para impressionar os outros. Essa pessoa é profana. Isso não tem perdão, entendeu? Porque é consciente. Eu separei um texto que fala aqui, ó. A blasfêmia reside no fato de atribuir conscientemente ao diabo uma obra que é exclusiva de Deus, o Criador, o Soberano. Eu vou ler 2 versículos para a gente acabar a palavra. Só para esse versículo 22 aqui não é uma blasfêmia? Falar que Jesus está possuído? É isso. Por isso que ele falou. E eram os escribas que Por falaram isso que ele explicou, entendeu? Porque lá no 30 ele fala, porque diziam, tem espírito em mim, daí ele explica. Eram estudiosos que falaram isso para ele. Sim, por isso que lá no Mateus 23 tem um monte de ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês estão perdidos. Por isso que vem um monte de ai sobre a vida deles. Eles estão condenados. Eles não têm salvação. Perderam. Não tem perdão o que eles fizeram com Jesus, entendeu? Eles blasfemaram. Blasfemaram conscientemente. Ó, Atos 17, eu vou mostrar esse negócio da consciência para vocês, tá? E a gente vai encerrar a palavra. Atos 17, versículo 29 a 31. Presta atenção nesse texto. É Paulo falando, lá em Atenas. A gente tem que lembrar que Atenas era uma cidade de politeísmo. Vários deuses, várias questões de idolatria. Vamos imaginar isso, tá? Então, Paulo disse assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Foi Jesus. Foi Jesus. Então, o que Paulo disse aqui? Enquanto a gente está na ignorância, a gente não tem o conhecimento, a gente até fala um monte de abobrinha. Quantos já não xingaram a gente porque não sabe o que acontece aqui dentro? Agora, sabendo que existe aqui, sabendo que existe uma obra de Deus, ou aqui ou em qualquer outro lugar, e atribuir isso ao diabo, na consciência, isso é blasfêmia, entendeu? Isso é não grave. tem perdão.
não tem perdão. Então, nós que sabemos disso, quando a gente ouvir alguém falando alguma coisa que está na ignorância, o que a gente tem que falar? Cuidado. Não fala o que você não sabe. Cuidado com a sua língua, porque quem vai prestar contas é você. A gente tem que começar a levar as coisas mais a sério como elas realmente são. Não fala o que você não sabe. Porque essas pessoas não têm noção do que está acontecendo no mundo, entendeu? E a mesma exortação que Paulo deu aqui, né? Que fica aqui para nós. Hoje nós estudamos e vimos essa questão da família de Jesus e tal. Gente, se a gente já leu tantas vezes que não podemos atribuir divindade a algo que Deus criou, como seres humanos, natureza, animais, objetos, por que a gente continua fazendo isso? Por que a gente insiste nisso, gente? O que a gente está querendo? A gente está querendo medir força com quem? Com a Amanda? É comigo que vocês estão medindo força? Não é comigo. É com a palavra de Deus. Então, tem coisas que precisam ser tomadas a sério. Tem que ter um posicionamento da nossa parte, né? Eu falo, entendeu? Não dá para continuar assim. Por quê? Porque Jesus vai julgar o mundo. Ele vai julgar a gente de acordo com o que a gente já sabe. E nós não somos ignorantes aqui. Então a gente precisa fazer a operação pente fino na nossa vida e na nossa casa. Glória, né? Não. Já foi dito isso aqui. Operação pente fino. E muitas vezes entendeu? A gente deixa até de receber bênçãos, mesmo porque quando a gente está em desobediência a Deus, nem comunhão a gente pode dizer que tem, né? Operação pente fino, porque possa ter alguma coisa em casa que eu idolatro. A idolatria, ela vai muito além do que a gente conhece. Idolatria, eu acho que muitos de nós já não idolatramos mais. Pelo conhecimento que a gente tem, a gente não vai idolatrar uma imagem. Mesmo que tenha lá, né? Mesmo que tenha lá. Eu acho, de repente está dentro de um livro, não, você descarta. Mas a questão aí que fica, são níveis, né? A gente sai da idolatria para cair na desobediência. Então, mas é o vigiar o tempo todo. Porque você sabe que aquilo não tem valor. Você sabe que aquilo não agrada a Deus, mas por que você insiste com aquilo? Você quer ser desobediente? Você quer mostrar o que para quem? É isso que a gente tem que se perguntar isso, sabia? É o que a Cris falou, né? Você tem lá, você não idolatra, mas você tem lá. Você tem lá. Mas é importante aquilo assim, tem... a hora que você localiza, você fala, não, fora, tira na hora. Porque às vezes você tem lá, eu mesma sou assim, às vezes você tem alguma coisa lá guardada que você nem lembra dela. Numa faxina, você acha. E aí o que a gente faz, gente? Lixo na hora. Vai pra rua na hora. Aí fica sempre a pergunta, o que eu faço? Jogo no lixo? Gente, o que não tem valor para você, não tem valor para os outros, e o que não tem valor para nós é lixo, pronto. Agora, não sou eu que vou falar para você o que você tem que fazer. Não é nada disso. Eu acho que a gente tem, hoje, essa palavra, ela trouxe um confronto grande para nós aqui. Porque nós temos que pensar. Nós estamos aí com uma proposta de batismo, de vida nova agora em outubro. Como que vai ser isso? E aí eu quero abrir para perguntas e para a gente poder... Pode falar. Ai, deixa eu tomar uma... Quando você fala que a base é um pecado consciente, para você começar a ser consciente, uma pessoa que não tem conhecimento semanal de ler a Bíblia, estar junto conosco, e estar numa igreja que ensina a ler a Bíblia, a palavra, ensina, rígido como é mesmo. Ah, eu acho, Cássia. Essa pessoa, ela está consciente ou não?
Eu acho que ela está consciente. Uma pessoa que caminha na palavra, sim. Não, porque não caminha como nós. Não, eu acho que ela não está consciente. Eu acho que ela está ainda cega. Apesar de estar na igreja, eu acho que não. Mas você pode exortar. Porque você sabe. Então, para proteger a pessoa até, você traz ela para a realidade. Você fala, ó, o negócio é o seguinte, você pode não acreditar, a vida é sua, tudo bem. Mas presta atenção no que você fala, porque tem coisas que não tem perdão. Só isso. Você não precisa ficar explicando, mas é importante a gente... Porque o nosso temor, você concorda que o que atrai o outro é o nosso temor também, o nosso posicionamento? Tipo, nossa, mas ela tá, né, diferente, ela tem medo. Eu tenho medo, sim. Porque é assim, gente. Não é uma brincadeira o mundo espiritual, o julgamento de Jesus não é uma brincadeira. Você falou da igreja, né? Independente de onde você estiver, se você estiver lendo assim, aprendendo assim, não tem o despertar do Espírito Santo dentro da pessoa. Então, independente do lugar que você está frequentando, não vem alguma coisa... Sim, é verdade. Existe o despertar do Espírito, mas a ignorância é o contrário do conhecimento. Vocês concordam com isso? A ignorância é o contrário do conhecimento. Porque não tem, dentro do mesmo ambiente, do mesmo pessoas sendo ministradas pelas mesmas pessoas, não tem pensamentos diferentes, atitudes diferentes. Então isso não é obra do Espírito Santo dentro de cada pessoa? Sim, mas assim, a Cássia está querendo dizer... Por exemplo, de uma pessoa que não entende biblicamente as coisas, não tem... Eu não posso considerar que ela está blasfemando quando ela diz assim, eu não sei, que rigidez que é essa? Ou ela pode falar, essa menina tem o diabo no corpo, ela faz lavagem cerebral em vocês. Isso, eu E aí? não gosto dela. Ah, mas não gostar é uma coisa fácil, entendeu? Tudo bem. Mas eu quero dizer, é atribuir ao diabo, ao demônio, uma obra que é de Deus. Entendeu? E esse diabo, tá? Que você isso? falou agora, o diabo, o demônio, Satanás, ele é a mesma figura desde o início do mundo, se tornando em várias pessoas, várias civilizações. Ele é o mesmo, não é? Ele se apresenta como Deus em várias civilizações ao longo da história toda, com nomes diferentes, é o mesmo ser que nós É o mesmo, imortal, lá que foi derrubado lá de cima, que já está condenado, e ele vem fazendo isso de geração em geração. Gente, vocês entenderam que à luz da palavra nós sempre vamos ser empurrados a tomar decisões na vida da gente. Não tem jeito. Você falou uma coisa que é muito importante, é o temor, né? Isso. E assim, não é só com relação à idolatria não, tá? A obediência, ela vai muito mais além disso. Às vezes, a gente já saiu de um pecado, por exemplo, a gente já saiu da imoralidade sexual. Mas aquelas roupas não saíram do nosso guarda-roupa ainda, estão lá. Estão fazendo o que lá? A pornografia não saiu do nosso celular. Tá fazendo o que lá? É isso que eu quero dizer. A atitude tem que ser radical, a mudança tem que ser por completo, entendeu? A gente é quando está sozinho, né? Isso. É isso, sem ter medo do que as pessoas vão pensar. As pessoas elas vão pensar mal de você, você fazendo o que elas querem ou não. Mas não quando existe. você começa a falar de Deus, eu já vi a pessoa falar nas minhas costas. Impossível que ela mudou assim, imagina. Isso é falsidade. Imagina. Que isso? É gênero. Não, fala. É verdade. Imagina que ela mudou assim. E eu, Cássia, quando eu tô nervosa lá em casa? Então.
Isso é uma vantagem. Não, a pessoa fala, tira sarro. Eu já ouvi. A pessoa Mas é na ignorância, a pessoa não O sabe. funcionário falou pra mim, imagina, é uma peste. Tá vendo? Ai, imagina. Fala isso. Ela é uma peste, imagina. Ainda bem que Jesus ama a gente do jeito que a gente é e consegue consertar um pouco. Não, nossa é gente. difícil. Você sabia que servir a Deus é difícil? Porque você luta contra uma legião de gente do mal do teu lado. Tá? Não é só você boa, não, mas tem um monte de capeta do teu lado que fica te cutucando o tempo todo para você pecar. Então é complicado. Esses dias eu tava vendo um meme lá no Instagram da menininha assim no portão. Aí tava falando assim, eu no portão do céu, irritada que eu queria entrar e não entrei por causa das pessoas que me irritavam lá fora. Imagina a Amanda no portão do céu. Nós não somos perfeitos, nós não vamos agradar todo mundo. Se a gente fizer isso, não vai estar bom. Se a gente fizer aquilo, não vai estar bom. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que já foi sendo revelado na nossa vida, Deus já foi mostrando, já foi trabalhando em nós precisamos colocar em ação e pronto, acabou. Agradar a Deus. Operação Pente Fino, vida nova, novo nascimento. Isso mesmo. Sabe? Isso mesmo. Ó, vocês precisam me falar quem vai querer fazer o batismo. Quem não é batizado aqui, levanta a mão. Pode batizar de novo? Não, é uma vez só, uma vez para sempre e avante.